O programa Face do Poder de hoje será um pouco diferente. No lugar de entrevistados, vou comentar 3 assuntos que dominam as conversas políticas no país. A principal delas é a disputa presidencial, o novo Auxílio Brasil, que pode estourar o teto de gasto e chegar a R$ 500, e a derrota do presidente da Câmara, Arthur Lira, com a proposta de emenda à Constituição que alteraria a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Começo com as prévias do PSDB, que está praticamente afunilada entre os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, também é um postulante, mas não passa de um mero coadjuvante nessa disputa entre 2 grandes, João Dória e Eduardo Leite. Em São Paulo, João Dória é franco favorito na disputa, tanto que todas as tratativas que ele tem feito até agora, inclusive no Nordeste, buscando alianças, ele saiu à frente de Eduardo Leite. Claro que toda essa composição tem a ver com o peso que São Paulo representa para o país. É um estado poderoso no ponto de vista econômico, político, que tem a maior bancada de deputados na Câmara Federal e é um influente, digamos assim, indutor de negócio pelo país afora. Isso dá um peso enorme ao governador João Dória. Obviamente que a novidade é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Mas João Dória continua se articulando muito, ele é muito hábil, negociador, já conseguiu trazer algumas alianças do Nordeste, que era impensável, conseguir apoios da bancada tucana no Nordeste para vencer essas prévias. Isso faz dele o favorito para derrotar os seus concorrentes, ou seja, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e Arthur Virgílio. Diante desse cenário, João Dória já tenta aí umas tratativas, conversando com partidos de oposição, mais alinhado aí, digamos, com o seu modo de governar, mas não deixa de haver muita especulação. Uma delas é que o PSDB pode, no final das contas, se não tiver um bom desempenho, tem 2 alternativas. João Dória poderia se aliar a um outro candidato da chamada terceira via mais articulado, porque até agora as pesquisas apontam João Dória ali no patamar de 4%. Convenhamos, é muito pouco para alguém que quer quebrar uma polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o atual presidente brasileiro, Dr. Jair Messias Bolsonaro. O doutor aqui é por conta da força de expressão que esses 2 antagonistas estão levando aí à disputa, impedindo um crescimento de uma terceira via. Mas tem novidades. Com a fusão do PSL e Democratas, que deu origem ao partido União Brasil, há possibilidade de uma terceira via sair daí. Há essa possibilidade. Mas como está uma movimentação ainda muito grande, está muito incipiente, o importante é que João Dória, se João Dória, esperto como ele é, ele entender que ele vai ter uma derrota acachapante, como teve Geraldo Alckmin,
ele certamente vai procurar se aliar a uma terceira via com, digamos assim, com mais oportunidade de vencer a disputa. Nunca é demais lembrar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que vai filiar-se ao PSD de Gilberto Kassab. Aqui tem um hiato interessante que a gente deve levar em consideração. Rodrigo Pacheco vem de um colégio, o segundo maior colégio eleitoral do país. O primeiro é São Paulo, que está com João Dória, e o segundo é Minas Gerais. Rodrigo Pacheco, mineiramente, tem trabalhado em silêncio e vai fazer o contrário do que fez a Aécio Neves quando perdeu para Dilma Rousseff. O que a Aécio ficou concentrado em outros estados e esqueceu do seu terreiro, da sua aldeia. Resultado, ele perdeu feio no seu estado, que foi um recado que os mineiros deram. Diante dessa experiência, Rodrigo Pacheco já está cuidando lá dos interesses dos mineiros primeiro, fazendo ali o seu périplo político na sua terra, que é o correto. Assim como o Eduardo Leite faz isso no Rio Grande do Sul e nos estados do Sul, João Dória faz em São Paulo e também está procurando outros estados, está andando aí pelo país. A partir de agora, Rodrigo Pacheco também vai em busca aí, digamos, de apoio para essa terceira via. Paralelamente, fala-se que o partido oriundo do DEM e PSL, União Brasil, deve lançar um candidato, mas não é bem assim. Até agora não apareceu ninguém. O candidato desse grupo ainda no meu entendimento, ainda é o ex-ministro da Saúde, Mandetta. Mandetta, que recentemente conversou conosco aqui no Face do Poder, deixou claro que ele não será empecilho se surgir um outro nome dentro do União Brasil. Ele apoia tranquilamente. Ele até brincou dizendo que o partido dele é o Brasil. Obviamente, uma referência à União Brasil. Mas Mandetta continua no páreo, está aí, está fazendo suas viagens, conversando com, digamos aí, com partidos mais aliados ao centro-direita, tentando se viabilizar. Outro detalhe em relação a essa disputa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: o chamado espectro de centro-esquerda, ou, se preferir, de esquerda, capitaneada por Lula, tem uma vertente muito grande aí que está no mesmo nicho. Tem o PSB, tem o PSOL, tem vários. Tem o próprio Ciro, que está tentando canibalizar um pouco desses votos aí de centro-esquerda. Por outro lado, tem o Jair Bolsonaro no outro extremo, que com essa jogada que nós vamos falar daqui a pouco, de aumentar aí o Auxílio Brasil de 300 para 400 ou possivelmente 500 reais, ele acredita que pode dar a volta por cima. Mas tem outros fatores econômicos, como gasolina aumentando, os combustíveis de um modo geral aumentando muito, o gás de cozinha que afeta diretamente, principalmente as pessoas de baixa renda, enfim. Então, voltando ao ponto de partida em relação às prévias do PSDB. Eduardo Leite pode virar o jogo. Há possibilidade sim de virar o jogo, porque ele está trabalhando muito. Enquanto isso, os demais pré-candidatos, ou digamos, os candidatos que têm aparecido aí, são só citações. O Moro, por exemplo, diz que vai filiar ao Podemos
e será candidato. Ainda vai decidir ainda. Enfim, o certo, correto, é dizer que João Dória é o favorito nas prévias do PSDB. É isso. Mudando o assunto, a derrota do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que colocou em votação a proposta de emenda à Constituição, que alteraria a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, aquele que é uma forma de cortar as asas, aí, digamos, como diz os políticos, encrencados aí com as barras da lei, uma forma de deter um pouco o chamado poder do Ministério Público, que também exagerou, acusou pessoas, destruiu reputação, teve caso de destruir reputação, prender políticos. Isso acabou irritando muito o Congresso, de um modo geral, que muita gente ali está encalacrado com a justiça. Então, essa derrota do Arthur Lira acendeu uma luz vermelha junto ao Centrão, de que, enviando o seguinte recado para Arthur Lira: você pode muito, mas não pode tudo. Por que isso? O que está no fundo dessa derrota do Lira? Não é simplesmente uma vingança contra o Ministério Público, nada disso. O que está, o pano de fundo verdadeiro é o seguinte: Arthur Lira se empoderou de tal forma, controlando o orçamento, principalmente as chamadas emendas impositivas que foi aprovada e também a distribuição de emendas dos deputados, que aí de repente os deputados pararam e falaram: espera aí, mas o Arthur Lira privilegia uns e em detrimento de outros, nós temos que dar um recado para esse moço. Foi exatamente isso que ocorreu na votação ontem, que derrotou Arthur Lira, que era o maior interessado em aprovar essa chamada PEC da vingança. Vingança por quê? Porque a maioria, repito, a maioria dos deputados do Congresso, de um modo geral, tanto no Senado como na Câmara, estão ali meio enrolados com a Justiça. Mas aí tem um detalhe: o Ministério Público, a prisão do primo do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que sentou em cima da indicação do novo ministro da Justiça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que está dando um maior imbróglio político. O primo de Davi Alcolumbre recebeu a visita da Polícia Federal. E isso é um recado direto para os políticos. Muita gente vai pensar: mas isso foi vingança do Bolsonaro. Não, nada disso. O que aconteceu é que, segundo o serpentário político no Congresso, é que os políticos entenderam que isso é um recado do Ministério Público, que diz que eles vão devagar com o andor nessa PEC da vingança, porque eles têm muita coisa contra suas excelências no Congresso. De um modo geral, o placar realmente ficou abaixo das expectativas de Lira, que teve 297 votos favoráveis e 182 contrários, com 4 abstenções na votação em primeiro turno. Mas, de acordo com Lira, existe a possibilidade regimental para mudar esses números, ou pelo menos reverter essa derrota. Vamos conferir. E, por último, o assunto mais polêmico que vai ocupar a mídia a partir de agora, ou pelo menos um dos assuntos mais polêmicos, certamente será o Auxílio Brasil proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. Mesmo sendo temporário, a conta para os contribuintes deve alcançar 85 bilhões e terá recursos vindo fora do teto de gasto, o chamado extrateto, que pode variar de 22 bilhões a 50 bilhões. Mas o mercado já reagiu.
Bolsa caiu. A queda da Bolsa é um sinal de que as ações políticas continuam interferindo na nossa economia. E com isso, o que acontece? O dólar sobe, o combustível sobe, enfim, desarranja a economia cada vez mais. Esse é um sinal de alerta para o presidente da República de que um presidente da República, tudo o que ele faz tem reflexo na vida das pessoas. Muita gente diz que a Bolsa, porque Bolsa não tem nada a ver comigo. Tem. Tudo tem a ver. Qualquer ação política, ela tem uma reação econômica. Não existe desassociar a economia de política. Ambos caminham juntos. Qualquer um dos dois que desequilibrar, desequilibra todo um conjunto da sociedade, principalmente aqui no Brasil, aonde nós vivemos de soluços. Uma hora melhora, outra hora piora. Dá outro soluço, dá uma melhoradinha, volta a piorar. E a vida segue na expectativa de que dias melhores virão. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.